Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Dr. Álvaro Bruno Botentuir, médico oftalmologista, professor do Departamento de Medicina titular do Campus Pinheiro. E o assunto de hoje é o teste do olhinho. Professor, prazer imenso recebê-lo aqui no Cidade Universitária Entrevista para falar de um tema muito importante. Meu amigo Newton César, é uma honra muito grande. Eu fico muito feliz aqui pelo convite de poder participar aqui desse momento aqui com você. E eu estou à sua disposição para responder qualquer pergunta, qualquer ação em relação ao teste do olhinho, esse teste fundamental aqui para o estado do Maranhão. Então, professor, doutor Álvaro, a gente conhece muito o teste do pezinho, outras nesse processo inicial da vida das crianças entre 0 a 6 anos. Fale um pouquinho como iniciou essa ideia, esse projeto do teste do olhinho. Bom, Newton, é o seguinte, o teste do olhinho começou, na verdade, por eu, como médico oftalmologista que sou, e atendo pacientes com doenças de retina, doenças complicadas já, tanto em crianças, adultos e idosos. E aí passei a perceber que aqui no estado do Maranhão, lá no meu consultório, recebia muitas crianças já com 5, 6, 7 anos de idade com diagnósticos atrasados, infelizmente. Diagnósticos que poderiam ter sido detectados ainda no começo da vida, ainda logo após o nascimento. E eu perguntava para as crianças e elas diziam, não, na verdade eu nunca fiz esse exame. Perguntava para as mães, eu nunca fiz exame nenhum, teste do olhinho, nem sei o que é isso. E aí eu fui percebendo que, na verdade, aqui no estado do Maranhão, esse teste do olhinho ainda não era realizado de modo efetivo, obrigatório em todo o estado. E aí me chamou muito a atenção nesse sentido e foi a partir daí que me surgiu assim, uma necessidade de que eu pudesse correr atrás disso, buscar essa solução que beneficiaria tantas crianças aqui no estado do Maranhão. Então, essa sua ideia é muito bacana, né, muito interessante. Agora, como é que foi esse trâmite? Porque é um projeto de lei, quero que o senhor fale o nome aí do projeto de lei, né, e como é que começou essa caminhada? Porque a gente sabe que lei é algo que demora a sair do papel. O senhor mesmo aqui no making off, aqui nos bastidores, a gente conversando, você falou que tem um projeto na Câmara Federal que está lá há 12 anos e aqui foram 3 meses. Meu amigo Newton, a partir desse momento que eu percebi que as crianças do Maranhão não faziam ainda o teste do olhinho, eu fiz uma postagem na rede social, olha como tudo começou, no Instagram. E aí acabou que muitos deputados me procuraram e o deputado Arnaldo Melo, que é um médico, amigo nosso, muito sensível com as causas sociais, se prontificou a dar entrada nesse projeto. Eu preparei todo o projeto, todos os artigos, fiz todo um levantamento bibliográfico, isso na literatura. Os meus alunos de medicina, que eu agradeço muito por ter me ajudado nesse projeto todo lá em Pinheiro, aqui em São Luís, até Campos de Imperatriz, também ajudou muito nesse processo. E aí a gente protocolou na Assembleia, ainda no mês de abril, em homenagem ao Abril Marrom, que é o mês de combate à cegueira, e nós demos entrada no projeto de lei chamado 131, projeto 131/2019. E esse projeto foi tramitando na Assembleia. A gente em cima, fiscalizando, acompanhando todo o processo, falando com o Arnaldo Melo, e ele ajudou muito. E aí, em menos de 15 dias, esse projeto foi votado por todas as comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Saúde, e foi para o plenário da Assembleia. E, para nossa surpresa, muito agradável, o projeto foi aprovado por unanimidade. Todos os deputados votaram a favor e o projeto passou e foi aprovado como teste do olhinho. A partir desse momento, começava-se uma luta, ou seja, uma jornada para que o projeto fosse aprovado pelo governador do estado. E aí foi mais mobilização nas redes sociais, o projeto ia ser sancionado pelo nosso governador. E isso ele teria um prazo de até 90 dias. Nós ficamos em cima também, o Arnaldo Melo, o deputado, fez um requerimento de urgência juntamente conosco, com os alunos, com os professores da UFMA, e aí a gente conseguiu que no dia 3 de maio desse ano, 2019, o teste do olhinho, o projeto de lei, foi sancionado pelo governador Flávio Dino. Isso foi uma coisa fantástica, uma notícia maravilhosa, que até hoje nós recebemos muitos agradecimentos e ficamos muito felizes por esse projeto hoje ser uma lei efetiva aqui no nosso estado. Como o senhor falou, né, é algo bem importante, e eu lhe pergunto, qual o impacto de um projeto de lei como esse, principalmente para as pessoas carentes, as pessoas que precisam? O senhor falava que uma consulta custa em torno de R$200, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, então, aqui para a gente. Newton César, você fez uma pergunta, tocou em um ponto de extrema importância.
No dia 3 de maio, esse projeto foi sancionado. Ele teria um prazo de 3 meses para poder, de 90 dias para entrar, 3 meses para entrar em vigência. E foi o que aconteceu. 4 de agosto, esse projeto entrou em vigência. E aí começou a haver o benefício para as crianças. As crianças que nascessem no estado do Maranhão, olha o impacto disso. Mais de 115 mil crianças nascem no nosso estado, como um todo, nos 217 municípios. E isso é um impacto muito grande, porque um exame desse, que a mãe iria fazer particular pagando, gira em torno de 150 a 200 reais, o que é um impacto econômico muito forte para uma família, logo após o nascimento. Então, foi sancionado e nesse dia 4 de agosto começou já a valer, a entrar em vigência em todo o município do Maranhão. Onde nasceu uma criança, você que está aí nos ouvindo, você tem que fazer esse exame ainda na maternidade. E, sobretudo, esse teste não é realizado por oftalmologistas, como eu. O teste é realizado por médicos clínicos, por médicos pediatras. E os casos alterados, os casos que são alterados, é que são encaminhados para o médico oftalmologista, que é meu caso. Então, fica aqui claro, esse teste deve ser realizado nas primeiras 48 horas de vida. Nasceu a criança hoje, até depois de amanhã, essa criança tem que ter feito esse exame ainda dentro da maternidade, para rastrear doenças oftalmológicas que, porventura, já estejam presentes logo ao nascimento. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com o professor Dr. Álvaro Bruno Botentuir. Ele é médico oftalmologista, é professor do Departamento de Medicina e é professor titular no campus de Pinheiro, na Baixada Maranhense. Agora, uma dúvida que deve estar pairando quem está nos ouvindo aqui na capital do interior do estado é o seguinte: e quem tem um filho com 3 meses de idade, pode ir em qualquer posto de saúde fazer esse teste ou não? Meu amigo Newton, uma pergunta que me fazem todo dia nas minhas redes sociais. E também pessoalmente, nas minhas consultas, por onde eu ando, dando entrevista ou dando reportagem sobre esse assunto. O teste deve ser realizado nas primeiras 48 horas. Mas caso ele não seja realizado nesse momento, ele pode ser realizado em até 30 dias, que é o período neonatal. Então, até 30 dias de vida, essa criança ainda pode realizar o teste do olhinho, podendo no posto de saúde, podendo na maternidade, para realizar o teste. A partir de 30 dias, já não caracteriza mais como um teste do olhinho, já caracteriza agora como uma consulta oftalmológica, uma consulta com um especialista da saúde visual, que somos nós oftalmologistas, ou com pediatra, ou com algum clínico geral, mas o ideal é que seja feito nas primeiras 30 dias. Então, uma criança que veio hoje, com 3 meses, ela não fez o teste do olhinho, ela precisa agora de uma avaliação, uma consulta com o pediatra, que na hora dessa consulta, o médico pediatra, que tem um aparelho, vai poder fazer esse teste do olhinho, esse teórico teste do olhinho, ainda já após 3 meses. Mas não seria mais incorporado nessa lei. Seria apenas após os 30 dias de vida desse recém-nascido. Agora, outro ponto muito importante são muitos projetos de leis que deputados aprovam na Assembleia Legislativa, muitas das vezes é sancionado pelo Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado, nas Assembleias Legislativas e até nas câmaras municipais, mas que não pegam. A aplicabilidade desse projeto, o senhor está confiante? Como é que está depois da aprovação desse projeto? O senhor tem monitorado, acompanhado com sua equipe? Totalmente, meu amigo Newton César, totalmente. Inclusive agora no mês de agosto nós fizemos um lançamento junto com a Secretaria de Saúde do Estado, que está muito comprometida. Aqui vai um agradecimento ao secretário Carlos Lula, à sua secretária adjunta Carmen Belfort, que também é muito comprometida com essa causa. Nós reunimos, eu me prontifiquei para fazer a capacitação dos outros médicos, colegas profissionais de todo o Maranhão, para que eles possam, inclusive o governo do estado já fez licitação, está esperando só a fase de conclusão, para que façam uma disponibilização dos aparelhos. Olha que coisa boa, meu amigo Newton. Esses aparelhos serão disponibilizados, um aparelho barato, um aparelho de R$400 no máximo, que será disponibilizado para cada maternidade, que são 67 maternidades existem no Maranhão, onde nascem crianças aqui diariamente. E essas maternidades vão ser contempladas com esse aparelho. E os médicos desses hospitais são capacitados por nós para realizar esse teste logo após o nascimento. Portanto, estamos aqui fiscalizando, estamos próximos, porque não queremos que essa lei fique mais só no papel. Nós queremos que essa lei seja aplicável, que ela seja, de fato, levada para próximo da população, para próximo das nossas crianças, evitando as complicações que a cegueira pode causar. Agora, falando de cegueira, com relação ao diabetes, qual é o impacto do diabetes na vida das pessoas quando se trata da visão?
Newton, excelente pergunta, que me dá a oportunidade de falar isso aqui para muita gente, porque na verdade minha área de atuação mesmo, Newton, é oftalmologia, retina e diabetes. Então, diabetes é uma das principais causas de cegueira no nosso país. Em pessoas de 20 a 70 anos de idade, pegando só essa faixa etária, o diabetes já é a principal causa de cegueira nessa população. E muitas vezes uma cegueira irreversível. É aquela que não consegue ser recuperada após um tratamento. Então, diabetes a gente sabe que é uma doença que tem 3 tipos, tipo 1, tipo 2 e gestacional, tipo 1 infância, tipo 2 na fase adulta e gestacional que ocorre na gravidez. Todas as 3 têm consequências, que é a elevação do açúcar do sangue e um comprometimento da retina, gerando hemorragias, vazamentos e, em casos avançados, o descolamento da retina. Portanto, dá para ser evitado. Você que está aí nos ouvindo, que conhece alguém que tenha diabetes, algum familiar, ou você mesmo que está ouvindo que tenha diabetes, não perca tempo. Faça o seu exame de fundo de olho, que é o mapeamento de retina. Só ele será capaz de identificar se você tem algum problema ou não. O exame de óculos que você faz para atualizar todo ano, ele não é capaz de avaliar se você tem alguma doença na retina ou não. Portanto, quando você for trocar de óculos, quando você for consultar o seu oftalmologista de confiança, peça para ele: doutor, examine o fundo do meu olho. Doutor, eu tenho alguma doença no fundo do meu olho? Essa pergunta ela é fundamental e você deve praticar ela em toda consulta oftalmológica. E para quem tem diabetes, qual é a orientação, o período que ele deve ir ao oftalmologista? De 6 em 6 meses, anualmente? Perfeito, Nilton, perfeito. É uma pergunta também que me fazem diariamente. Então, você que está aí ouvindo, que é diabético, depende, na verdade, de como está a sua retina. Se sua retina estiver boa, estiver rígida, apenas uma vez por ano você precisa fazer o exame de fundo de olho. Se já houver algum grau de comprometimento da sua retina, esse intervalo ele é reduzido. Ou seja, a frequência com que você vai ao oftalmologista vai aumentar. Você tem que ir de 6 em 6 meses. Em casos gravíssimos, tem que ir de mês a mês. Então, depende muito de como está a retina. Casos leves, anualmente. Casos avançados, de 3 em 3 meses. Essa consulta ela é recomendada. Doutor, voltando aqui à questão do teste do olhinho, as pessoas que fazem esse teste, qual é o grau de ter uma visão mais 100% possível, né? Assim, qual o risco de ela ter, por exemplo, problema com miopia, astigmatismo? Quem faz esse teste tem que identificar muito cedo, não é isso? Essa que é a ideia do projeto, a ideia do teste do olhinho, é saber fazer com que essa criança tenha uma infância melhor, uma adolescência e chegue à fase adulta bem melhor. Exatamente, Newton. Além de avaliar exatamente isso, o teste do olhinho ele não é um teste de diagnóstico, de saber o que é exatamente. É um teste de rastreio. A partir do teste do olhinho, que é um foco de luz. É um teste muito simples, Newton. É um teste de um foco de luz que você coloca no olho, semelhante ao fenômeno que ocorre com as câmeras fotográficas. Quando você tira uma foto da pessoa, Newton, você olha que fica aquele olho vermelho, não fica? Aquele olho vermelho é exatamente o mesmo princípio usado no teste do olhinho. Se o olho está vermelho, está bom, porque a luz está entrando no olho e está saindo. Se a luz não está entrando e saindo, ela fica branca. Então, essa alteração esbranquiçada é que é chamada de teste do olhinho alterado. E aqui fica uma coisa muito interessante de ser dita e lembrada, muito bem, é que além de fazer esse rastreio, ele consegue ainda identificar um tumor maligno que ocorre um tumor desse a cada 18 mil nascidos, que é o chamado retinoblastoma. Newton, pensa, é uma coisa que além de evitar cegueira, além de evitar comprometimento visual, ainda consegue salvar vidas. Porque se esse tumor for detectado logo ao nascimento, ele vai conseguir, meu amigo Newton, a ser tratado logo de imediato, evitando que esse tumor espalhe para o resto do organismo e comprometa até, inclusive, a vida dessa criança. Eu tenho vários casos desses, infelizmente, crianças que nasceram e que foram diagnosticadas, infelizmente, já com 4, 5 anos de idade, com o tumor já com metástase, já espalhado, infelizmente. E é isso que a gente quer evitar com o teste do olhinho. Poder dar a possibilidade dessa criança viver muito tempo, ter uma vida normal. E para isso, um teste desse simples, rápido, barato, feito na maternidade, agora por lei, vai conseguir salvar vidas, vai conseguir ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. E legal que, além de fazer o teste, se tiver alguma alteração, pode fazer esse acompanhamento lá pelo órgão competente, não é isso?
Exatamente, Newton. Isso que a gente está indo em fase agora de reunião. Essa semana tive uma reunião na Secretaria de Estado da Saúde para definir exatamente isso. Definição de fluxo. O nome é esse, fluxo. Como será o fluxo, doutor, desses pacientes? Eu estou à disposição para contribuir, para orientar. Eu sou vice-presidente da Sociedade Maranhense de Oftalmologia. Então, hoje nós somos 240 no Maranhão. E estamos distribuídos de maneira muito assimétrica. Ou seja, muita concentração, Newton, aqui em São Luís e no interior do estado não tem uma grande densidade de oftalmologistas presentes. Então, a grande dificuldade, talvez que se enfrente, é que esses oftalmologistas estão muito aqui, nós estamos muito aqui em São Luís, mas temos que nos disponibilizar, e eu me disponibilizo para isso, para ir para o interior, para fazer atendimento, para ajudar as pessoas, porque o futuro está bem aqui e esse teste vai fazer diferença na vida de toda criança que nasceu no estado do Maranhão. Doutor Álvaro, estamos chegando aqui ao final do Cidade Universitária Entrevista, mas eu não poderia encerrar o programa lhe agradecendo e falar sobre a catarata, que é algo que atinge muito a população maranhense, principalmente os idosos, mas a cada dia a catarata atinge pessoas numa idade menos avançada, né? Isso é preocupante, você não acha? Com certeza, meu amigo Newton. Hoje mesmo eu fiz uma cirurgia de uma paciente de 27 anos de idade. 27 anos, Newton. Fiz uma cirurgia de catarata devido ao uso de quê? Ao uso de corticoide. Remédio que você usa para dor. Você pode comprar em farmácia e é chamado prednisona, metcortem. São vários nomes que tem para essa classe de remédio chamada corticoide. E que causa um efeito muito prejudicial na visão, que é o glaucoma e a catarata. Então, a paciente tem catarata, eu operei ela hoje. Então, assim, a catarata, a gente pensa muitas vezes que só aparece em pacientes, pessoas mais idosas. E geralmente é mesmo, porque a catarata está relacionada realmente com a idade, com o envelhecimento, o desgaste que ocorre no cristalino lá ao longo da vida. Mas em crianças também ela pode acontecer. E ela acontece por quê, meu amigo Newton? Ela acontece, na verdade, porque a mãe teve alguma infecção, porque a mãe tomou algum medicamento que não deveria durante a gravidez. Por isso a criança já pode nascer com catarata. E uma catarata numa criança, ela é muito pior, ela é muito mais grave do que uma catarata em um adulto, porque a criança está em fase de desenvolvimento da visão. Nada pode ocorrer para tapar a visão de uma criança, porque a visão não desenvolve. E um adulto não, já desenvolveu, opera a catarata e resolve. Portanto, você que está aí nos ouvindo, fique atento. Catarata tem jeito e quando for em criança é uma emergência. Deve ser operada o mais rápido possível, a fim de restaurar a visão dessa criança para que ela possa dar tempo ainda de se desenvolver. E quais são os sintomas, doutor? Para encerrar mesmo, os sintomas. Eu queria te agradecer e dizer assim, que a catarata no início ela não dá sintoma, ela começa a embaçar um pouco a visão e vai avançando e você vai percebendo que a visão fica bem embaçada, bem mesmo muito. Por isso o nome catarata, né? Em homenagem a cataratas, cataratas do Iguaçu, aquela névoa, significa uma névoa. Então você parece que está com uma fumaça na sua visão. E você vai começando a perder um pouco de visão para longe, e muito mesmo. E quando você percebe, a visão fecha de uma vez por todas. E isso é catarata total. E graças a Deus, tem tratamento, a gente faz a cirurgia, hoje em dia com técnicas cada vez mais modernas, com altas tecnologias, que você consegue restabelecer a visão de modo muito fidedigno, muito correto, e o paciente já no mesmo dia vai para casa, e já tira o tampão no outro dia, e começa a ter uma visão restaurada totalmente. Muito bem, o Cidade Universitária Entrevista desta semana começou com o professor Dr. Álvaro. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Universitária Entrevista e sempre que houver uma necessidade aqui no programa, vamos lhe convidar novamente para conversar com a população aqui da região metropolitana e também do interior do estado e também com a turma, né? com a juventude que sempre nos acompanha também, ao internauta nas redes sociais. Meu amigo Newton, obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui, sair do consultório e vir para cá, porque eu sei da importância, eu queria honrar com você esse convite, te agradeço imensamente, a todos os ouvintes que estão aqui agora também, agradecer aos meus alunos de medicina pelo empenho, por tudo isso, pela confiança, eu fui agora escolhido paraninfo, né? Você paraninfo da segunda turma de medicina da UFMA lá de Pinheiro, estou muito feliz pelo convite, obrigado, e dizer que sem o apoio de vocês, dos alunos de medicina, dos meus pacientes, apoio dos deputados, apoio do governador, graças a Deus, essa lei agora é uma realidade no Maranhão. O teste do olhinho agora é real. Você que está aí nos ouvindo, exija os seus direitos ao nascimento. Toda criança que nascer no estado do Maranhão, a partir de 4 de agosto de 2019, fará o teste do olhinho de modo gratuito, sem precisar pagar nada e terá um futuro totalmente diferente do que teria.
Então, doutor Álvaro, muito obrigado aí então pela sua compreensão e paciência. Vim aqui em nosso estúdio falar de um tema tão importante que foi essa lei. O número da lei, por favor, falar o número da lei aqui para o nosso ouvinte. Bom, com certeza. Ficou intitulado como Lei do Teste do Olhinho, mas o número da lei é Lei 11.018 de 2019. 11.018 de 2019, a Lei do Teste do Olhinho. Você pode acompanhar o Cidade Universitária Entrevista na Rádio Universidade FM, aqui em São Luís, toda segunda ao meio-dia, e na Rádio Comunitária Cultura FM em Pasto do Lumiar, no mesmo horário. Esta edição de nosso programa pode ser ouvida também na Rádio Exuá FM, às 3 horas da tarde, no município de Nova Olinda do Maranhão, e na Rádio Timira AM, a partir de 1h30 da manhã. E você já sabe, para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. O programa de hoje teve a coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio foi de Anderson Rodrigues, a apresentação foi nossa. A você, ouvinte, o nosso muito obrigado, uma boa semana, até o próximo programa. Até lá! Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.